Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Henrique Bonaldi é médico. Aproveita, gente, que o médico está aqui. Manda pergunta pro doutor Henrique que ele responde. Hoje é dia do médico, né, Mário? Oficialmente não é. É mas dia do médico participar no CBN Cotidiano. No CBN Cotidiano. E no Bom Dia também não aguenta mais ouvir minha voz, doutor Henrique. Ele chega cedo me vendo Bom Dia Espírito Santo. Aí depois tem que me ouvir aqui. Aposto das 2 da tarde. Puxa, que saco. O que eu acho melhor de tudo, que o doutor Henrique ele vai virar e vai falar assim, que terça-feira é o melhor dia da semana Eu tô dele. brincando, a gente gosta muito dele e é recíproco. Ele gosta da gente, né? não muito, mas esperamos. Né? Quem quiser fazer pergunta pro médico, aproveita. Fala, Patrícia, o WhatsApp. 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Isso, por exemplo, Adalberto, Novembro Azul. Estamos Sim. em Novembro Azul. Sabe sintomas de que sua próstata está com tumor? Não. Você pode urinar mais vezes, sai sangue na urina, gotejamento também. Não é, doutor? Aprendi tudo com ele hoje de manhã. Não é, doutor Henrique? Ei, gente, boa tarde, exatamente. Ô, Mário, ô, Adalberto, por que o povo não chamou eu de chama o trânsito hoje? Você não tem ideia, Mário. Ah, foi? Chama o trânsito. Eu cheguei no hospital, a primeira pessoa que me encontrou falou, doutor Henrique, chama o trânsito. Acabou a participação dele na TV. Eu falei, agora chama a movimentação do trânsito, doutor Henrique. Ele não chamar, não. Chama! Não chamar, não. Chamou, não. Mas tem problema, é terça-feira vai ter uma entrevista sobre o PIB com economista e negócio de taxa de juros. Eu vou pedir pra você me ajudar a ficar lá, fazer umas perguntinhas. Não, é involuntário. Cai um lençol preto na minha frente. Eu só quero enfiar a cabeça no... bicho, é esquisito. E é uma reação, né, Mário? Só pra... não é um negócio que eu planejo, não. E o Mário sabe, já sabe para me sacanear, né? Já me pega no pulo, ele não avisa antes. Então ele fala, agora chama o trânsito. Aí umas 3 pessoas. Aí meu chefe chega na sala uma determinada hora e ele não assistiu. Aí ele falou, Henrique, por que tá todo mundo pedindo para eu pedir para você chamar o trânsito? À medida que ele andando no corredor, as pessoas iam falando para ele, Rafael, fala para Henrique para ele chamar o trânsito. Ele não estava entendendo nada. Eu vou fazer mais discussão não, doutor Henrique. Mas pode falar, doutor Henrique, você gosta da terça-feira. Terça-feira é especial na sua rotina. Não, a terça é massa, porque a gente, ainda mais na rádio ainda, né? A gente fala com muita leveza, né, Adalberto? E chega em gente, eu sempre cito o caso daquela senhora do AVC aquela vez, porque ele é mais emblemático. Mas a gente, o que eu escuto na rua quando as pessoas me param? Não é parabéns, é obrigado, cara. Mas não é, pô, você tá mandando bem, não é isso que as pessoas vêm falar comigo, é obrigado. Pô, muito obrigado, cara, aquilo ali ajuda, é massa do jeito que vocês estão fazendo, então é motivacional, né, para quem gosta de saúde, por essência, né, independente de que profissão que o cara tem hoje, se ele é médico, se ele é odontólogo, se ele é fisioterapeuta, o cara gosta desse serviço, né, se caso contrário ele não mexia com gente, né. É isso mesmo. E você vê, e a gente encostando em gente, né, Mário? Nossa senhora, tem hora que eu fico pensando, pô, nessa hora agora tem uma mulher de Coporanga me escutando. Pô, cara, isso é massa, bicho. Às vezes ela não tem acesso ao cardiologista. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um paciente que está vindo da roça e ele quer pagar particular um cateterismo, porque ele não aguenta mais esperar. Pô, isso para um procedimento, mas você acha que não tem para informação? Um cara que precisa só escutar 2 minutos de uma conversa brincalhona aqui da gente e às vezes orienta o cara. Então essa terça, quando eu falo isso, é porque realmente é muito motivador assim, para mim, é um motor para mim entender que esse é o ofício, né? Não somos nós, é a informação, ela precisa chegar. É isso mesmo, e por isso que eu digo, o senhor presta um serviço público aqui. Quando o senhor fala de saúde, gente. de uma forma leve. Quanta gente já fala, quantas pessoas só aprendi com o médico, vi o médico falando daquilo, enfim. Então é muito boa a sua participação. E o senhor tem o dom da comunicação, o senhor consegue explicar de maneira que até eu entendo. Então se eu entendo, cuja inteligência é restrita, imagine, todo mundo entende. Se eu entendi, o senhor fica tranquilo, o senhor está se comunicando bem. E todo mundo fala isso, doutor Henrique, a forma didática, né, Mário? Que a gente ouve e assim, a gente imagina a situação. Isso é legal, porque aproxima, né? É claro. Às vezes é um assunto que parece ser tão distante pra gente. Esse negócio da próstata que eu falando é verdade, doutor? O sujeito está fazendo muito xixi, assim, muitas vezes, e pouco xixi, pode ter que ficar atento. Exato. Doutor Henrique, e a sacada... Posso aproveitar aqui o Mário falando sobre a próstata? É o Johnny aqui também. Tem um ouvinte falando justamente sobre isso, viu, Mário? Posso colocar o áudio dele aqui, do Antônio? Doutor, boa tarde. Uma pergunta. Eu vou fazer 51 anos, tenho peso
peso normal, tenho 1,90 m, tenho 90 quilos. Minha alimentação não é das melhores, mas também não é das piores. Bebo muita água durante o dia, só que eu tô com um problema. Eu tô urinando muito à noite. Tô acordando de 2 a 3 vezes à noite para poder urinar. Isso é normal? Com a minha idade? Urino normal. Na minha urina não tem problema nenhum. Só que eu tô urinando mais vezes assim à noite. Fala pra ele, doutor. Esse fenômeno chama nuquitúria. O cara começa a ter mais urina do que deve durante a noite. E é um dos sintomas de próstata. Ô Mário, é só sintoma de próstata? Não, tem algumas outras condições que possibilitam o cara ter nuquitúria. Por exemplo, diabetes é uma delas. Mas ao que tudo indica, ele tem alguma percepção de saúde, né? Você vê que ele é um cara que se cuida, tá ligado em peso, preocupado porque fez 50 anos. Isso é típico de um cara que se cuida um pouco mais. O cara que não se cuida, ele não lembra nem que idade que ele tá, ele não lembra o que ele come, ele não tá nem aí para isso. Então imagino que não seja diabetes. Então pode ser. E aí qual que é a sacada disso? É só procurar o urologista. Ah, mas eu não tenho acesso ao urologista porque no meu bairro, não tem problema, vai no medicão lá que está lá dentro do posto de saúde. Essa investigação inicial, qualquer médico faz. Quando eu digo qualquer médico, até eu como cardiologista sei explicar isso. Então o cara que é clínico geral, ele vê isso na população de 50 anos masculina todo santo dia. Então vai no clínico geral que seja, que ele consegue rastrear se você é um sujeito que está passando por isso ou não. E a explicação disso, basicamente, é porque a bexiga não consegue encher toda para esvaziar toda. Ela enche toda, te avisa que você precisa ir no banheiro, e quando você começa a esvaziar ela, fica um resíduo dentro dela ainda. Esse resíduo, quando a gente fala a palavra resíduo, parece que é 10 ml, 20, 30. Às vezes o resíduo é de 500 ml. É uma garrafa dessa de Coca-Cola de 600 ml que fica lá dentro depois que você fez toda a força possível para urinar. E isso, no caso da próstata, isso acontece porque a próstata ela estrangula o canalzinho chamado uretra, que é quem liga a bexiga até o azulejo. Quando há esse estrangulamento, ela aperta a uretra, em determinado momento que a pressão que você consegue gerar com a contração da bexiga, quando ela contrai e era para ela ir diminuindo, tem uma hora que ela não consegue ganhar da pressão que a próstata faz em cima da uretra. Então vai sobrando cada vez mais líquido, ou seja, o cara ao invés de ter que juntar de novo 600, 700, 800 ml para urinar, ele junta 200 e já bateu os 800, porque sobrou 600. Então a conta ela é matemática, e aí dá vontade do cara urinar, e aí começa às vezes, mais vezes que eu vou no banheiro durante o dia, eu não ia durante a noite, agora eu vou uma vez, daqui a 2 anos eu vou 2, daqui a 4 anos eu vou 3, e aí é urologista ou médico, vai lá, bate na porta do cara que o cara consegue rastrear isso. Opa, Ramon mandou outra dúvida, olha que interessante essa, doutor. Doutor Henrique, a minha avó faz 99 anos, dia 12, agora, então daqui a umas 2 semanas, 99 anos a vovó do Ramon. Ela está reclamando de dor nas pernas. Fiz exame e o médico disse que é só a idade. Eu procuro outro médico, ele está certo. Idade vai dar dor nas pernas. Ah, observação, ela não é parada não. E mora sozinha, aos 99 anos a vovó do Ramon. Fantástico, né, Mário? Isso é para pouquíssimos, viu? Que Ramon, eu já estou vendo que ele tem essa consciência, né? Suga dela toda a experiência que ela tem, cara, porque isso é raríssimo, a oportunidade que você está tendo de viver com alguém assim. Bom, é comum, mas não é normal. O que é normal? É não ter dor, hora nenhuma para nada. Dor é um sinal de que tem alguma coisa alterada, mas é esperado, Mário. Por quê? Depois de 60 anos, a capacidade que o ser humano tem de construir músculo, ela reduz muito. Até 45, 50 a gente constrói bem músculo, a gente hipertrofia muito bem as células do músculo. Então o arcabouço que a gente vai criando até 45, 50 anos, na nossa condição músculo-esquelética, ele é bom, ele é igual ao do menino de 15, ou pouco diminuído em relação ao menino de 15. Com 60, 65 anos, vai existindo um fenômeno que dificulta, por uma ação hormonal mesmo, dificulta muito fazer o músculo ou hipertrofiar o músculo, dar a ele células, condições para que a célula fique boa. Com 75, 80, isso ainda piora ainda mais. E essa piora, ela é progressiva. Então imagina se para um cara de 80 é assim, a avó do Ramon tem 20 anos a mais do que um cara de 80. Então permanecer com capacidade músculo-esquelética aos 90 anos de idade, aos 99, é muito difícil. E essa fragilidade do músculo gera no osso uma sobrecarga. O que faz a gente andar sem dor é capacidade muscular boa.
que é um arcabouço que envolve a articulação e deixa a articulação protegida. Ao longo do tempo eu vou perdendo isso. Aí por que eu estou falando que é comum? Porque todo indivíduo com mais de 80 anos perde muito. Agora, por que eu estou falando que não é normal? Porque tem estratégias para isso. Tem estratégias medicamentosas, tem estratégias comportamentais. Então, existe a estratégia de eu voltar a fazer fisioterapia, fazer ingesta de suplementos hiperproteicos, que tem mais proteína do que deve, para alguns indivíduos que podem fazer isso. Então, o pessoal da geriatria hoje comanda isso com o pé nas costas. Existe hoje, Mário, especialistas em gerontologia, em idade avançada, no campo da educação física, no campo da fonoaudiologia, no campo da fisioterapia, no campo da odontologia. Então, hoje, porque estamos vivendo mais tempo, né? Hoje a gente tem um arcabouço que estuda idoso, para não deixar o idoso envelhecer com essas questões, muito grande, que em 1970, 1980 não existia. Era coisa de velho mesmo e acabou. Agora não se aceita mais. Então, minha sugestão, procura um outro indivíduo, procura um outro, às vezes até um outro profissional, um fisioterapeuta, educador físico, que às vezes é gente que pode te dar uma luz no túnel e minimamente reduzir o sintoma, né? Ainda que eu não resolva, né, Mário? Acordar com 7 em 10 de dor é uma coisa, acordar com 2 de 10 em dor é outra coisa. Fica mais fácil a vida. Ó, Carlos, eu gosto muito do quadro, viu? Gosto muito mesmo desse serviço que o Dr. Henrique presta aí na CBN. Me permitam sugerir um assunto? Sobre mielomeningocele. Mielomeningocele. Isso. Minha filha nasceu com isso, mielomeningocele. É um tema diferente, mas é uma coisa bom para falar, para prevenir também. Ele fala, tipo ácido fálico. Eu não sei o que é MEL. Você sabe, doutor? Pode dar uma orientação para o Carlos? Sei. É o seguinte, mielomeningo, essa mielomeningocele, sempre que tem cele, quer dizer uma abertura, quer dizer uma bolsa, certo? Dentro do corpo. Independente do que termina em cele, nós estamos falando de uma bolsa, de uma abertura. Bom, a mielomeningo, mielo vem de medula, meningo vem das meninges, que são aqueles sacos que a gente já explicou aqui uma vez, que envolvem o tecido nervoso todo, desde o cérebro até a pontinha da medula, que fica lá perto do sacro, no final da coluna lombar, lá naquela curvinha que a gente tem na coluna lombar. Todo esse tecido, tanto o cérebro quanto a medula, que nada mais é do que um conjunto de fios que desce do cérebro em direção aonde quer que seja o sujeito a ser comandado, ele precisa de proteção, e essa proteção é feita por 3 meninges. Alguns indivíduos, durante a formação embrionária, enquanto o cara está como embrião lá dentro da barriga ainda se formando, alguns indivíduos, Mário, não conseguem fechar essas meninges e às vezes não conseguem fechar nem as vértebras, porque o sujeito ele não é formado por peça, ele é formado meio como um espelho, sabe? Então, o meu lado direito, ele cresce junto com o meu lado esquerdo. É mais ou menos assim em grande parte do meu crescimento intrauterino. Quando eu estou lá dentro do útero, não cresce assim, agora formou o fígado, plom, agora formou o rim, plom, não é assim. É mais ou menos, o rim direito vai vindo com o rim esquerdo, a perna direita vai vindo com a perna esquerda, a minha parte da coluna direita, ela vai vindo com a coluna esquerda, a minha parte do cérebro direito vai vindo junto com o cérebro esquerdo, e assim vai. Nesse crescimento, em alguns órgãos, como por exemplo na medula, eu tenho que linkar o lado direito com o lado esquerdo. O meu cérebro não pode nascer dividido. O meu cérebro do lado direito e do lado esquerdo, ele tem uma conexão entre eles. E em determinado momento dessa evolução, essa conexão tem que existir. E às vezes não existe. Isso é o exemplo externo mais fácil da gente pensar, é o lábio leporino. O que é o lábio leporino, que a gente chamava de lábio leporino? Nada é do que o lado direito do meu lábio superior, em determinado momento, lá dentro do útero, ele tem que juntar com o lado esquerdo do meu lábio, e ele não junta. E aí nasce a criança com aquele sinalzinho, com aquela boca. E às vezes isso se estende não só para lábio, como para palato também. Palato é essa região que você encosta a língua para cima, esse céu da boca. Então isso existe, mais fácil da gente entender. Exatamente a mesma coisa que acontece no cara com lábio leporino é o sujeito que não fecha as meninges. E aí isso cursa com algumas dificuldades. Como eu não fecho as meninges, a minha capacidade de crescimento, a minha capacidade de maturação daquele segmento para baixo, ela é prejudicada, porque afinal de contas eu não protegi.
e foi crescendo de forma um pouco menos ordenada, um pouco menos efetiva, e às vezes o sujeito, a depender do nível que isso acontece, que isso pode acontecer lá das vértebras torácicas para baixo, mas isso pode acontecer só no finalzinho da lombar. A depender desse nível, Mário, o cara às vezes só tem um problema no pé, às vezes ele tem um problema no pé, no joelho, na perna, às vezes ele perde o controle de esfíncter e ele não faz xixi direito, às vezes não controla as fezes de forma adequada, às vezes ele nasce paraplégico e ele não consegue andar. Isso é dependente do nível. Por quê? Porque como eu não protegi, a minha capacidade não foi efetiva de inervar, de tornar aquele nervo, aquele fio elétrico, ele ficou pior, ele ficou deficiente. E o sujeito tem, graças a Deus, hoje em dia ele tem um monte de auxílio de um monte de gente, desde a fisioterapia até a terapia ocupacional, passando por fono, passando por neurologista, passando por cirurgia, para tentar pormenorizar esse dano. Eu conheço alguns indivíduos assim, eu tenho um amigo, chama Felipe, que tem isso, que vive uma vida absolutamente normal, apesar de ter uma deficiência severa nas pernas, um controle de esfíncter muito difícil para ele, mas é um sujeito que casou, teve filho, tem uma vida normal, inclusive toma mais cachaça do que deve, na minha opinião, mas é um cara, então para quem tem, toma mais cachaça do que deve. Toma mais cachaça, ele fez essa observação. Toma uns goró mais do que deve, vai gostar, assim. E aí, então, só para explicar como a vida do cara é normal, o cara tem problema igual todo mundo, o cara tem uma vida normal. Então, é uma deficiência de formação na capacidade neurológica do cara, mas quem está me escutando aí e está tendo a notícia de que um filho com a filha tem isso, rapaz, olha para frente e vida que segue, porque vai dar tudo certo, respira fundo aí que vai dar certo, não desiste não. Isso é uma vírgula na vida do sujeito. E o Carlos, que mandou a pergunta e o comentário sobre a filha dele, mandou agora um complemento. Mas minha filha fez a cirurgia com 2 meses e não tem nenhuma sequela. Mas pouco se fala sobre isso. Então, muito obrigado, doutor Henrique, agradecendo de novo. Tá bom? Isso aí. A lesão, às vezes, Mário, às vezes ela é tão baixinha, que ia ficar um déficit no pé. O cara corrige de imediato, esse problema ele é quase que sarado. Então, é bom acompanhamento, né, Mário? Como tudo na medicina é bom acompanhamento. A gente está do lado de um especialista falando para a gente como é que pormenoriza os riscos, que é o que a gente faz o dia inteiro. O que a gente faz o dia inteiro quando a gente faz atividade física, come bem, dorme bem? É tentar morrer menos cedo, né? Então a busca do ser humano é por essa melhora constante. E isso não faz diferença nenhuma qual é o problema que o cara tem. Todos têm problema. Todos nós temos. Vamos tentar buscar a melhor solução possível. Haroldo quer falar com o senhor. Fala, seu Haroldo. Boa tarde. Aqui é Haroldo Massa, uma pergunta para o doutor Henrique. Eu já fiz cirurgia de próstata, não tinha nada de anormal, vamos dizer assim, e eu não consegui eliminar até hoje a questão da urina, o gotejamento. Já tomei remédio, já fiz de tudo, e não tem jeito. Tomei um remédio para relaxar a musculação, a musculatura, a inervação, né? Mas não resolve. O que eu posso fazer? O remédio que eu tomei é o Involu. E não satisfez, não resolveu minha vida. Eu continuo com incontinência urinária, continuo com gotejamento, principalmente à noite. Me ajuda. E aí, doutor Henrique, tá pedindo ajuda, seu Haroldo? Vamos tentar ajudar o senhor, seu Haroldo. Calma. Fala, Henrique, o que a gente pode fazer para ele? São dois fenômenos diferentes. O primeiro é por causa da próstata, se era hipertrofia da próstata, né? O que tinha antes era exatamente aquele mecanismo de encher uma bexiga que já ficava cheia, que ela não conseguia esvaziar totalmente. A outra coisa é incontinência urinária. Incontinência urinária quer dizer não conseguir fechar o esfíncter, que é uma válvulazinha que a gente tem entre a bexiga e a uretra para parar de urinar. Então, indivíduos com incontinência urinária precisam buscar a causa da incontinência urinária. E é verdade que parte das cirurgias para próstata podem dar como efeito colateral adverso da cirurgia, como complicação da cirurgia, algo parecido com isso. É verdade. Em sua grande maioria, até onde eu sei, isso é tratável, trabalhável ou minimamente pormenorizável. Ou seja, eu consigo fazer um cara que perdia a urina o dia inteiro perder só à noite, por exemplo. Que tomara Deus que seja o caso do seu Haroldo para ele conseguir sair desse sufoco. Quem é que garante isso, Mário? A equipe da urologia, principalmente se for a equipe que operou ou minimamente uma equipe que saiba como foi operado
a condição do seu Adolfo. Então, Haroldo, se eu fosse dar uma dica, Haroldo, desculpa, volta lá no urologista ou procure um outro urologista. Isso é comum na medicina, tá? Ninguém tem ego com isso. Hoje em dia é raro alguém ter ego com isso na medicina. Uma segunda opinião hoje é corriqueira, isso é normal entre a gente. Procura para o cara te falar assim, ó, eu acho que a causa é essa e vamos trabalhar dessa forma. Porque não, às vezes, seu Haroldo, não é só remédio. Às vezes é fisioterapia, educação física, perder peso, às vezes é melhorar a dieta, às vezes é melhorar a capacidade de sono. Então, tem hábitos que às vezes são necessários para a gente conseguir chegar nisso, né? Seu Haroldo, então vou repetir. O doutor Henrique está falando, procura outro médico. Eu sei que o senhor está pensando, já fui médico, mas vai em outro. Porque o doutor Henrique está dizendo, se for o que operou o senhor, melhor ainda. Volta lá e fala. Porque às vezes, né, doutor Henrique, uma segunda opção, o médico pode ter um achado que o outro não teve, uma ideia diferente, não é isso? Identificar na conversa com ele, algo do hábito dele que pode estar causando isso? Exato. Ô Mário, você vê que quando ele conta para nós, ele não fala assim, o médico falou que não tem jeito. É ele que está notando que não está melhorando. Então dá o direito do cara te examinar, pedir exame, entender a causa, para então depois resolver o que vai fazer, entende? São coisas diferentes. A perspectiva do paciente, às vezes, não é a perspectiva real do que está acontecendo. Então volta lá, conta para ele, faz ele comprar a briga. Se ele não comprar a sua briga, você troca o médico até você achar um que vai comprar a sua briga. Tem alguém aí no Espírito Santo esperando para te receber, para comprar a sua briga, não tenha dúvida. Ó, o Jardel está perguntando sobre refluxo, fica para semana que vem. Emanuel está perguntando sobre relação de creatina com urina. Semana que vem também, 2 perguntas aguardadas para o doutor Henrique. Henrique, fica com Deus, hein? Tá bom, gente, vão com Deus, viu? Boa terça-feira, boa semana para todo mundo, bom trabalho aí.